Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje eu separei aqui para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, Exílio, o volume 2 da coleção A Lenda de Drizzt, né? Escrito pelo R.A. Salvatore e ambientado aí no universo, né, dos Forgotten Realms, né, dos Reinos Esquecidos de Dungeons and Dragons. E quem tá ligado no movimento, né, deve lembrar, quem já tá inscrito aqui no canal, que eu já comentei o volume 1 dessa coleção, então eu vou deixar aqui no card para quem quiser ver ou rever, porque agora a gente vai prosseguir, né, acompanhando essa saga do Drizzt. Não vou dar spoilers da história, né, eu vou falar a trama geral, né, mais ou menos, para vocês entenderem o que acontece, mas não vou descer em detalhes aí para não estragar a surpresa de quem por acaso quiser ler. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar a acompanhar a saga do Drizzt, só algumas informações básicas aqui. Essa coleção ela é publicada aqui no Brasil pela editora Jambô. Esse livro aqui ele tem aproximadamente 364 páginas. Quem lembra do primeiro livro, ele pode parecer bem mais fino que o primeiro livro, né? Só que, na verdade, ele tem só, tipo, 10 páginas a menos que o primeiro volume. Só que aqui eles trocaram o papel, para um papel de gramatura mais fina, por isso que o livro está mais esguio, né, comparado com o primeiro. Mas segue a mesma organização, né? O livro é dividido em partes, em 5 partes aqui, e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas, de novo, para dar uma visão geral do livro, mas sem descer muito nos detalhes da história e sem grandes spoilers. Bora lá? O livro, ele vai começar aqui com um pequeno prelúdio, que na verdade vai simplesmente descrever aqui em algumas páginas uma batalha que o Drizzt teve nos subterrâneos lá, né, com um basilisco. É uma descrição bacana, é uma batalha legal, mas eu fiquei pensando, poxa, mas por que fazer um prefácio só contando esse pedacinho, assim, uma batalha, uma cena de ação, enfim. É porque, assim, querendo ou não, direto ou indiretamente, essa batalha com o basilisco vai, de fato, ser importante para a história, para que você possa entender melhor algumas coisas do psicológico, né, do Drizzt e tal. Ele se reporta a isso várias outras vezes. Então, apesar de ser uma cena razoavelmente curta e uma cena de ação, ela tem um impacto e ela tem um propósito narrativo, né, ao longo da trama, ainda que indireto, né? Mas é uma descrição bacana, é uma cena legal e ela vai ter esses desdobramentos ao longo da história. Então a gente vai passar logo aqui para a primeira parte, né, do livro oficial, né, que é O Caçador. Segue a mesma sequência do outro livro, né, o mesmo visual e tal, com um pequeno texto aqui na frente, antes de começar os capítulos. Mas do que vai tratar essa primeira parte? Na verdade, o Exílio, ele começa, né, 10 anos depois dos eventos do primeiro livro. E só lembrando aqui bem rapidinho, no final do primeiro livro, o Drizzt deixa Mesoberranzan, né, a cidade dos Elfos Negros, e passa a viver sozinho, explorando ali o Underdark, né, os subterrâneos e tal. Então ele passou 10 anos nessa jornada solitária, e isso cobrou um preço, né, do personagem. Ele desenvolve uma espécie de alter ego, de uma segunda personalidade, alguma coisa nesse sentido, que ele chama de caçador. Esse caçador, na verdade, nada mais é, na minha interpretação, né, enfim, o instinto de sobrevivência do Drizzt, mas um instinto de sobrevivência elevado à enésima potência. Quem lembra dos eventos do primeiro livro, o Drizzt ele foi treinado desde criança, né, desde muito jovem, nas artes da batalha, e foi treinado pelo melhor mestre de armas de toda a Mesoberranzan, que era o Zaknafein, que inclusive é pai do Drizzt, né, que ele vai descobrir isso ao longo do livro, ao longo do primeiro livro, enfim. Então, imagina um instinto de sobrevivência elevado à enésima potência de quem já era o melhor espadachim, o melhor guerreiro de toda a Mesoberranzan. Então, essa primeira parte, ela vai lidar um pouquinho com isso, né? Mostrando como é a sobrevivência do Drizzt lá, como é esse conflito, né, de personalidades, vamos dizer assim. Muitas vezes o caçador assume nos momentos de maior necessidade, quando ele precisa de fato fazer qualquer coisa para sobreviver, mas às vezes ele precisa lutar para que a personalidade dele, Drizzt, volte à tona, vamos dizer assim, né, e assuma o comando, senão o caçador fica controlando o corpo dele por um tempo maior do que o necessário. Então esse é o conflito inicial em que a gente encontra o personagem. Além disso, ainda nessa primeira parte do livro, retomando também um pouquinho do primeiro volume, quando o Drizzt deixa Mesoberranzan, 2 das casas estão praticamente em pé de guerra lá, que é a casa Durin, né, dele, da família dele, e a casa Runé. Então, se a gente começa o livro e já se passaram 10 anos, o que aconteceu, né, nesse período? Como é que foi resolvido esse conflito lá de Mesoberranzan? À medida que os capítulos vão se sucedendo, a gente tem uma ideia de como as coisas se resolveram por lá, né? Eu digo aqui resolução entre aspas, porque a impressão que dá é que as coisas só se resolvem de fato quando uma casa consegue exterminar completamente a outra. E no início do livro não é bem isso que acontece, mas eles conseguiram acalmar o conflito de uma maneira assim, né? E retornar a um ambiente de relativa paz, mas aquela paz tensa que na verdade sempre existe na sociedade dos Drows, né? E Mesoberranzan está mais ou menos nesse pé. Só que, claro, a grande traição, vamos colocar dessa maneira, né, do Drizzt, de ter abandonado a casa, né, de ter saído de Mesoberranzan, tá vivendo aí em exílio, como é o nome do livro e tudo mais, claro que isso não ia ficar barato, né?
a Casa Durden, ou a matriarca Malícia, né, a mãe do Drizzt e a chefe da Casa Durden, não ia deixar isso barato. Então, a partir daí, duas histórias paralelas vão se desenrolando ao longo do livro. A gente vai acompanhando, claro, a saga do Drizzt e tudo mais, as aventuras que ele se envolve, mas tem também o lado de Mesoberranzan, porque, obviamente, Drizzt vai passar a ser caçado. Então a gente vai acompanhar os dois lados da história, né? E até porque, logo de início, ele não sabe que ele está sendo caçado. Então a gente vai ver toda essa trama começando a ser costurada lá em Mesoberranzan, até que ela vai chegar em algum ponto e se unir com a história do Drizzt. A segunda parte aqui do livro, né, a amizade, vai tratar justamente da seguinte questão. O Drizzt passou esse tempo todo sozinho e ele está percebendo que se ele continuar sozinho, ele de fato vai enlouquecer de vez, né? A personalidade do caçador vai dominá-lo completamente e ele de fato está enlouquecendo. Então ele compreende essa necessidade, só que ele não pode voltar para Mesoberranzan. Então ele faz uma jogada desesperada, que ele sabe que pode dar muito mal, né? Pode terminar muito mal para ele, mas é a única possibilidade que ele consegue vislumbrar e ele acha isso preferível do que enlouquecer, né? Do que virar uma criatura aí sem mente ou sei lá o que, vagando pelos túneis do subterrâneo. Então ele vai procurar a cidade dos gnomos das profundezas, os Snifferblin, não sei como é que fala essa porcaria, enfim, os gnomos das profundezas, que inclusive um deles apareceu, né, no primeiro livro. Os Drows tiveram um combate com esses gnomos e por obra do Drizzt, um deles sobreviveu. Então ele sabe da existência dos gnomos, ele sabe onde fica a cidade dos gnomos, que chama Gruta das Pedras Preciosas, e ele vai lá para se entregar. Ele vai lá para se entregar e se sujeitar ao julgamento dos gnomos, porque ele precisa do contato de alguém, né? Muito embora ele tenha a companhia da Pantera, né, a Gwenhwyvar, mas não, a Pantera não fala, né? E ela só consegue ficar com ele algumas horas por dia, depois ela tem que descansar lá no plano astral e tal. Então, enfim, não é uma companhia em tempo integral. Então, ele, no auge da desespero, vamos chamar assim, ele resolve ir até Gruta das Pedras Preciosas para se entregar. Claro, ele é feito prisioneiro lá e tudo mais, vai em cima, vai embaixo, até que ele consegue lembrar do nome do gnomo que ele deixou escapar no primeiro livro, que é o Belvar de Sengulp. E aí, quando o gnomo vai até lá e vê e reconhece o Drizzt, e os outros gnomos sabem que a história dele é verdadeira, ele meio que é aceito na sociedade, ele é posto sob a guarda do Belvar, né? Mas assim, aquela liberdade vigiada de início, né? Mas essa parte do livro é interessante porque justamente a gente vai ter acesso à cidade, né, dos gnomos das profundezas e à cultura deles, o modo de vida dos gnomos, que é bem diferente da sociedade Drow. Então tem esse choque cultural, vamos chamar assim, do Drizzt, né? E aí ele percebe que, na verdade, ele não é tão estranho assim, né? Ele é estranho em relação aos Drows, mas existem outras raças, outros povos, outras culturas com as quais ele pode se identificar mais. E ele começa, aos poucos, se sentir em casa na sociedade dos gnomos das profundezas e vai, aos poucos, também sendo aceito e conseguindo se integrar melhor com esse grupo. Mas, claro, né, se tudo desse certo, o livro terminaria aí. E as aventuras do Drizzt não teriam mais continuidade, ele teria vivido feliz para sempre lá em Gruta das Pedras Preciosas. Mas, claro, que as coisas não se desenrolam dessa forma, porque em algum ponto, a caçada que foi decretada contra o Drizzt lá por Mesoberranzan vai alcançar ele aí em Gruta das Pedras Preciosas. Na sequência disso, a gente vai chegar na parte 3, Amigos e Inimigos, que vai tratar justamente dessas questões. Quando a caçada, né, do Drizzt alcança Gruta das Pedras Preciosas e aquela sociedade dos gnomos percebe que a presença dele ali é uma ameaça. Claro, o próprio Drizzt entende muito bem disso, não quer trazer nenhum problema para os gnomos que, apesar dos pesares, aceitaram ele muito bem lá, né, durante um bom tempo. E aí ele resolve mais uma vez deixar a cidade e voltar para o exílio, né, nome do livro. Só que dessa vez ele não vai exatamente sozinho, porque o Belvar desenvolveu uma grande amizade por ele e discorda da decisão dos gnomos, né, do rei dos gnomos lá, de, olha, Drizzt, é melhor tu ir embora, né, porque a tua presença aqui não é bacana. Porque ele acha que assim, a gente não deve abandonar os amigos. Então o Belvar sai, né, deixa a Gruta das Pedras Preciosas junto com o Drizzt e eles passam a viver novamente em exílio, explorando ali o subterrâneo, né, os túneis ali do Underdark, na tentativa de se afastar cada vez mais da cidade de Gruta das Pedras Preciosas para preservar a sociedade dos anões, né, dos gnomos, perdão. E aí, essa parte do livro, ela meio que vira ali uma parte de encontros aleatórios ali, de side quests e tal, porque aí a gente vai ter, conforme eles vão explorando os subterrâneos, a presença de vários outros habitantes lá, combates, encontros, né, pequenas missões que eles vão resolvendo ali, etc e tal, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não estragar a diversão de quem por acaso for ler. Mas enfim, eles passam essa parte do livro explorando ali o Underdark e, claro, ao mesmo tempo, sempre sendo caçados ali por Mesoberranzan de alguma forma, mas sem ter um contato direto, então um confronto direto ainda com essas forças.
No finalzinho dessa terceira parte ali, né, dos amigos e inimigos, das side quests e encontros aleatórios, dos outros povos que eles vão ter contato lá no subterrâneo são os Ilítides, né, os devoradores de mente. E assim, eu acho que eu não cheguei a comentar isso quando eu fiz a resenha do primeiro livro, mas a matriarca Malícia, não, a matriarca Baenri, que é a da primeira casa lá, governante de Mesoberranzan, tem na corte dela um Ilítide. E os Ilítides têm aquela questão da mente coletiva, né? Então isso aí acaba se relacionando também com a questão da caçada contra o Drizzt, né? Mas ele tem esse encontro com os Ilítides, é capturado, né? Ele e o Belvar, né? Enfim, são capturados pelos Ilítides, o que nos leva à parte 4 do livro, que é justamente, olha, o indefeso. Então, o grupo do Drizzt acaba ficando escravo, né? Sendo escravizado pelos Ilítides, dominados mentalmente por um bom tempo, um tempo razoável, inclusive, né? Então a gente vai ter aqui também acesso, mais uma vez, a como funciona, né, uma cidade ou uma cultura do subterrâneo, no caso aqui, os Ilítides. E aqui a gente vai ter várias coisas bizarras, assim, a questão da mente coletiva, que tem, né, no centro lá da cidade dos Ilítides, tem um grande cérebro lá e tal, que tem alguns, que é o caso do Drizzt, são escolhidos para ficarem lá, tipo, escovando literalmente ali o cérebro, fazendo carinho aí para acalmar aquela mente, para trazer sensações boas para ela. E eles são dominados de tal maneira que o propósito da vida deles passa a ser esse, né? Então, além disso, a gente tem escravos fazendo diversas outras funções. O Belvar acaba indo para as arenas, né, para atuar como gladiador e tal, porque apesar dos gnomos das profundezas, como eles são descritos no livro, eles são robustos, eles são fortes e tal, então ele acaba indo para a arena dos gladiadores. Então a gente vai acompanhando um pouquinho o que vai acontecendo com esses personagens, e assim, da maneira como a história vai sendo contada pra gente, é um negócio meio sem saída, né? Tão dominados ali mentalmente, o propósito de vida deles passa a ser agradar os Ilítides, né, agradar a mente única, a mente suprema lá dos Ilítides. E como é que eles vão escapar? Aqui entra uma providencial ajuda do mestre, né? As histórias acabam se cruzando ali e a caçada contra o Drizzt acaba sendo o pivô de algo que vai ajudar, não resolver completamente, mas ajudar na libertação dele. Mas como eu disse, não vou entrar em detalhes aqui para não estragar a diversão de quem for ler. Mas aqui, da maneira como eu entendo, ele só consegue escapar dos Ilítides porque teve uma ajuda do mestre aqui, no caso, o mestre R.A. Salvatore, que criou uma situação possível dele escapar da dominação mental. E isso tudo nos leva, finalmente, à última parte aqui do livro, a parte 5, Espírito, que vai justamente mostrar como que se dá essa fuga, né, da cidade dos Ilítides, lá como é que eles conseguem, de fato, se libertar e escapar, né, dos Ilítides. Aí eles voltam a explorar o subterrâneo selvagem, né, o Underdark ali e tudo mais. E essa última parte, ela vai, de fato, fechar ou concluir ou amarrar um pouco melhor as tramas desse segundo volume, tá? Claro, ainda tem coisa que fica pendente provavelmente para ser resolvida no próximo, mas essa caçada inicial ao Drizzt tem a sua resolução ali, ele consegue escapar dos Ilítides, obviamente ele retorna para a Gruta das Pedras Preciosas, que é o local mais seguro que ele entende, e o Belvar até tenta convencer o rei para que ele permaneça lá, já que a ameaça, em tese, foi resolvida. Mas o rei sabe que é só uma questão de tempo para que as coisas voltem a acontecer, para que as peças comecem a se mover novamente contra o Drizzt. O próprio Drizzt tem consciência disso, então depois de um curto período de tempo de volta lá em Gruta das Pedras Preciosas, ele decide mais uma vez sair em exílio, dessa vez sozinho, porque no raciocínio que ele faz, a matriarca Malícia, a mãe dele, nunca vai deixar de persegui-lo. Então ele tem que se colocar o mais distante possível dela e dificultar o máximo possível que ela possa fazer alguma coisa contra ele. E se ele permanecer no Underdark, no subterrâneo, de uma maneira ou de outra, isso não vai ser resolvido, porque existem outras cidades dos Elfos Negros, existem outras criaturas, ele pode fazer novos amigos lá que vão ser ameaçados por isso, então ele decide tomar uma decisão radical. O exílio dele agora vai ser na superfície, então ele vai deixar o subterrâneo, né, e passar a viver as aventuras na superfície, o que em tese é um território, não vou nem dizer inacessível, mas muito mais difícil de ser alcançado pelos Drows, né, pelos Elfos de Mesoberranzan. Então, esse segundo livro termina justamente com Drizzt deixando a cidade dos gnomos e chegando na superfície. E o livro termina exatamente aí, quando ele chega na superfície, já deixando o gancho para o próximo volume. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho mais, né, conhecer um pouquinho sobre o exílio, né, o segundo livro aqui da trilogia da origem, né, do Drizzt Do'Urden. Quem assistiu até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, sempre importante para a gente continuar trocando ideias, e a gente se encontra nas próximas resenhas.